Enfim, vamos falar sobre o feto exposto pelo Thiago Nigro, né, o primo rico. Foi uma situação que aconteceu dias atrás, mas ontem a Mayra Card publicou uma justificativa para isso e eu quero analisar a justificativa da Mayra Card, mas primeiro vou contextualizar a história aqui para você entender o que aconteceu, né? Então, o Thiago Nigro e a Mayra Card estavam esperando um bebê. Dias atrás, eles mostraram como na ecografia não viu mais os sons da batida do coração do feto, e aí, pelo que eu entendi, né, suspeito que tenha sido induzido o aborto. E aí, na sequência disso, o Thiago Nigro publicou umas imagens, publicou um vídeo, né, que eu não vou reproduzir aqui, primeiro porque é de mau gosto tremendo, e depois porque nem sequer sei se é permitido pelas redes sociais, eu suspeito que não. E aí ele publicou um vídeo, com uma musiquinha triste, mostrando lá o feto no chão do banheiro, né, o feto abortado, e aí, sabe, isso causou uma indignação generalizada, as pessoas ficaram revoltadas com a cena, com a falta de noção, sei lá, essa super exposição dos influenciadores de querer mostrar tudo, mostrar até o feto abortado. Então, assim, foi uma comoção na internet, e aí ele publicou na sequência, não se justificando por consequência, né, uma postagem sobre isso, e agora a Mayra Card fez um vídeo que eu quero dividir com vocês aqui para comentar, porque me diz bem pessoalmente essa história aqui, né, nesse caso em particular. Vamos ouvir juntos aqui qual foi a resposta que a Mayra Card deu, a justificativa que ela deu para isso, e depois pensarmos algumas coisas juntos sobre essa história. Então, ouçam. Mas o Thiago, a gente já colocou algumas vezes nas redes sociais que ele sofre de TEA, é, que, para quem não sabe, é o transtorno, né, no caso dele, do espectro autismo, é um grau leve de TEA. O que faz com que ele entenda, interprete a vida e os sentimentos de forma completamente diferente de mim, de você, diferente do que a gente pode entender e compreender. A dor para eles é diferente, o sentimento, as coisas são diferentes, a maneira que eles lidam com o mundo, que expõe as dores e a praticidade são meio assustadoras, assim, pra gente. Mas isso é uma condição, isso não é opcional. Quem tem TEA, quem nasce com essa condição, não é opcional ter isso, ele escolhe. Ele é assim, isso é um fato. A gente já falou algumas vezes. O que faz com que ele lide com o mundo de maneira diferente, com a dor de maneira diferente, com a percepção de mundo de maneira diferente. Mas fora tudo isso, fora todas essas condições que eu já coloquei, eu acho que ele tá dissociando da dor e tudo mais, o luto, ele é individual. Eu não posso dizer o que o outro deve fazer no luto, como o outro deve se comportar, porque ele é fora do normal. E aí, quando eu acordei, a vida foi de cabeça para baixo. Um novo tumulto na minha vida. Internet, meu telefone, chamadas, julgamento. Pode isso, não pode aquilo, fez isso, fez aquilo outro. Mais um problema para eu lidar no meio de tantos. É, Gente, eu só queria dizer que a gente vai errar várias vezes. Não é uma, não é duas, não é três, porque somos seres humanos. A gente não é robô, a gente é verdade. E mais uma vez, lembrando que estamos passando por um luto, por uma perda. E a perda causa formas diferentes de expressar emocionalmente, psicologicamente, cada coisa. E lembrando de todas as condições que eu já trouxe. A primeira coisa, né, que eu vi em relação a esse vídeo aqui, as críticas que estão acontecendo, é de ela dizer que o Thiago Nigro sofre de transtorno do espectro autista, né? Então essa palavra sofre, né? E aí, bem, eu entendo que isso é menos grave do que o resto, né? As conclusões que a gente pode tirar do vídeo no geral, porque é um transtorno, né? É considerado um transtorno. A pessoa com TEA, de fato, tem algumas dificuldades que complicam sua vida em vários quesitos, né? Em várias situações. Então não parece tão grave falar isso, mas aqui, como eu falei, eu vou falar desde a minha experiência individual sobre essa situação aqui, porque, como vocês sabem, já fiz vídeo aqui no passado. Meu filho, ele está no espectro autista, né? Então, assim, é diagnosticado aqui, tem acompanhamento, a gente está acompanhando há anos o desenvolvimento disso, porque cada momento tem desafios diferentes, né? Uma coisa é criança, outra coisa agora é quase na adolescência, depois na idade adulta, então são diferentes desafios e, claro, tem particularidades e há graus diferentes, por isso que chama espectro, né? Há condições mais graves e condições menos graves, então isso vai impactar de maneiras distintas a vida de pessoas diferentes. E como eu falei naquele vídeo anterior sobre isso, né, que foi ano passado, ano retrasado, não sei, com esse diagnóstico do meu filho, o que eu me dei conta é que possivelmente, ou muito provavelmente, eu também esteja no espectro autista, né? Porque eu estava junto com ele no diagnóstico e ele respondia as perguntas, e ao responder essas perguntas eu percebi que se ele tem, eu tenho mais grave ainda, porque é muito mais proeminente, sabe, em relação a certos traços que eu identifico, né? E há uma outra dificuldade também no diagnóstico, porque alguns traços do TEA se confundem com traços de criança
crianças com altas capacidades, que tem a ver com isolamento, tem a ver com algumas coisas específicas, hiperfoco, por exemplo, então nem sempre é muito fácil, sabe, distinguir uma coisa da outra e assim por diante. Então, só para esclarecer, é um assunto que me diz respeito, porque é um assunto no qual eu estou envolvido há alguns anos, né? Então eu leio bastante sobre isso, já li no passado, leio também atualmente. Como eu falei, cada momento traz novos desafios para compreender como ele vai lidar com essas questões, como ele vai lidar com a sociedade em torno dele, relacionamentos, assim por diante. Então, são coisas que eu passei sem saber também, né? Então, assim, se eu tiver no espectro, então, assim, são coisas que eu tive que lidar durante minha vida inteira sem ter noção até muito recentemente. Então, a primeira coisa é que me diz pessoalmente, e eu quero pensar algumas coisas sobre isso, né? Porque a Mayra Card parece que está usando o TEA, né, do marido para justificar a publicação desse vídeo com o feto no chão do banheiro. E eles lá mexendo, né, cutucando no feto. Então, assim, e aí me parece problemático demais fazer isso, porque até onde eu saiba, né, até onde eu li, até onde eu já estudei sobre isso, nunca vi antes nenhum traço do TEA que tenha a ver com não compreender as consequências dos seus atos. Não é isso que se trata o TEA, então assim, não me parece que isso tenha a ver com o espectro autista, né? Então eu vou ler para vocês aqui quais são os traços principais do espectro. Como eu falei, isso varia de pessoa para pessoa. Algumas pessoas têm certos traços, não têm outros. Algumas pessoas têm traços mais proeminentes do que outros, assim por diante. Então é muito diversificado isso e não dá para romantizar também o que é o espectro autista, né? Tem gente que a pessoa o espectro autista é especial no sentido de que tem, sabe, altas capacidades também, como eu falei, né? Sei lá, tem uma percepção muito especial do mundo, de que vê coisas que os outros não veem, faz conexões que os outros não fazem. Nem sempre é assim também, tem todo tipo de coisa. Então eu quero ler para vocês aqui quais são alguns traços principais do espectro autista, para você entender que o que ela está falando ali me parece não proceder a partir disso, né? Pelo contrário, inclusive. Então diz o seguinte aqui, olha. Pessoas com TEA podem ter dificuldades em compreender expressões faciais, tom de voz e linguagem corporal. Esse é um aspecto curioso, né? Porque eu estou fazendo agora um mestrado, né, em retórica e oratória, e nesse momento tem uma disciplina que é sobre linguagem não verbal. Então, assim, como você se expressa, né, pelo gestual, por expressões faciais, que faz parte da retórica da oratória, né, o modo como você conquista uma plateia, conquista a audiência através do gestual, e uma boa parte da nossa comunicação se dá por linguagem não verbal. Aqui não tem a ver com metaforando, não tem a ver com o Vitor Santos, não. Aqui tem a ver com estudos científicos, de fato, sobre isso, né? Sobre como se dá a construção do gestual como um fenômeno cultural, mas também gestos que seriam inatos dos seres humanos, né? Gestos que seriam naturais nossos e que são compartilhados por diferentes sociedades e culturas. Então, tem uma matéria sobre isso, e daí teve um momento no qual o professor mostrou, né, fotos de pessoas, sei lá, sorrindo, nervosas. Eram só partes do rosto, né, partes da boca, por exemplo, e aí os alunos tinham que identificar se a pessoa estava sorrindo, se estava feliz, se estava nervosa, se estava brava. E curiosamente, todo mundo reconhecia lá, menos eu. Eu olhava as fotos, eu olhava assim, gente, eu não sei reconhecer se a pessoa está triste, feliz, nervosa, sabe, angustiada, eu não sabia reconhecer. E aí é um dos traços característicos do TEA, né. Bem, primeira coisa, né, primeiro traço. O segundo traço pode incluir problemas em iniciar ou manter conversas ou brincadeiras, que é uma dificuldade em estabelecer e manter relações sociais. Depois, ausência, redução de contato visual. Muitas vezes há pouco contato visual durante interações sociais. Preferência por atividades solitárias. Algumas pessoas preferem estar sozinhas ou podem não buscar ativamente interações sociais. Então tem dificuldades de relacionamento, de relação e de criação de empatia, inclusive, né? Ou de sentir empatia pelas demais pessoas. Muitas vezes uma pessoa no espectro autista, ela precisa criar essa empatia pelos demais através da racionalidade. Ela tem que pensar, olha, eu preciso me importar pelos demais, porque isso não é algo natural da pessoa no espectro, né? Depois tem as estereotipias, né? Que são os comportamentos repetitivos no espectro autista. Então, por exemplo, incluem movimentos repetitivos, como balançar as mãos, girar objetos ou alinhar brinquedos. Tem interesses intensos e focados, que é o hiperfoco, né? Podem desenvolver fascínio por temas ou objetos específicos de forma intensa e desproporcional. E só fala sobre isso, tá, sei lá, tá aficionado por algum jogo de computador, só fala sobre isso. Tá aficionado por uma série, só fala da série. Assim por diante, um filme específico ou um livro. Então, assim, a pessoa fica, de fato, obcecada por um assunto. Isso é uma coisa bastante típica, inclusive. Resistência à mudança. Dificuldade em lidar com mudanças na rotina ou ambiente, preferindo previsibilidade.
focam em detalhes, podem se concentrar em partes específicas de objetos ou eventos em vez do todo. E depois tem a ver com a sensibilidade também a certos sons, a certas texturas, a certos sabores. Hiper ou hipossensibilidade aos estímulos, respostas atípicas a luzes, sons, texturas, sabores ou cheiros. Por exemplo, ruídos altos podem ser extremamente incômodos ou texturas específicas de roupas podem causar desconforto. E daí, em alguns casos associados também, tem dificuldades motoras, podem apresentar atraso no desenvolvimento motor ou movimentos desajeitados, diferenças cognitivas. A inteligência pode variar de deficiência intelectual a altas habilidades, dependendo do indivíduo. Problemas de regulação emocional podem se frustrar facilmente ou ter dificuldade em lidar com emoções intensas, e habilidades extraordinárias. Em alguns casos, pessoas no espectro autista possuem habilidades excepcionais em áreas específicas como memória, cálculo ou artes. Então você tem aqui um transtorno que tem várias características, né, vários traços. Como eu falei, nem todas as pessoas têm todos esses traços, algumas têm alguns, outros não têm outros, algumas têm mais e assim por diante. E aí, só para pensar no caso, né, das consequências, como eu falei, né, que não parece listado aqui, nunca vi nada parecido antes, me parece o contrário, na verdade, né? Por exemplo, pensando no caso aqui do meu filho, né? Vou citar um caso anedótico aqui, mas que serve para ilustrar o que eu quero dizer. Tende a ter um apego inflexível a certas normas ou a certos princípios morais, né? A gente estava no aeroporto, a gente estava voltando de viagem e daí a gente estava numa sala que tinha lá um espaço que não podia crianças com menos de 12 anos. Estava lá indicado e aí era um espaço que a gente queria entrar lá e ele não queria entrar. Ele falou, não, eu tô com 10 anos, não posso entrar. Eu falei, não, Felipe, isso aqui é só um indicativo, isso aqui não é uma proibição, você não vai ser preso por entrar aqui. Ele, não pode entrar, não pode entrar. Ele parou na porta ali, ele não entrou, ele não quis entrar no espaço e a gente foi embora porque ele ficou inflexível, ele não abria mão. Então, assim, essa inflexibilidade, essa incapacidade de entender as sutilezas, né, ou a relativização de certas coisas, é um fator também, é um aspecto que eu identifico, pelo menos em algumas pessoas do espectro autista. Então não me parece que não tenha noção das consequências. Tem uma noção extrema das consequências, tipo, não pode fazer, pode fazer, e assim por diante. Então, como eu falei, me parece muito ruim usar a desculpa, né, do espectro autista para tentar justificar o que o Thiago Nigro fez. Eu entenderia de outro modo aqui, eu entenderia como se fosse mais vinculada a essa hiperexposição das redes sociais, o modo como as pessoas sentem que tem que mostrar tudo, tem que mostrar lá ultrassom com a criança sem batimentos cardíacos, mostrar o feto no banheiro, mostrar dando descarga no feto e assim por diante. Então, assim, é como se fosse uma constante exposição de si próprio, da sua vida, porque você tem que cumprir a expectativa das pessoas que estão te acompanhando. E mais do que isso, né? Daí eu vi muita gente comentando que mais do que isso também tem a ver com uma agenda religiosa, né, uma agenda ideológica. Então, assim, possivelmente eles são contra o aborto, e aqui pouco importa qual a sua posição nesse assunto, mas possivelmente eles são contra o aborto, e aí iam usar isso aí para militar em relação a isso, né? Olha só como o feto já tem dedinhos, já tem os olhinhos, não sei o quê, e aí vem nessa ideia religiosa, né, teológica, de que o ser humano já existe ali, que é uma vida sagrada que não pode ser abortada. Então, me parece que vai mais nesse sentido. Como eu falei, a justificativa do Tia me pareceu muito fraca, muito ruim, cria um estereótipo em relação a isso, me parece que vai nesse sentido, mas aquela coisa, né? E aí depois ela vem com a justificativa também de que todo mundo erra, e isso é um fato, né? Todo mundo erra, me parece também que você tem flexibilidade nas redes sociais e lidar com situações, claro que isso é um caso extremo e bastante repugnante no modo como eles utilizaram as redes sociais, não compactuam com o que eles fizeram, me parece, sabe, abominável, inclusive muita gente estava pedindo para que bloqueassem as redes sociais do Thiago Nigro por causa disso, porque seria uma clara violação das normas das redes sociais, aparentemente. Então, é claro que as pessoas erram, mas também muitas vezes você erra por ignorância, outras vezes você erra por, sei lá, você quer chamar atenção. Então, são situações e situações. Tem que ponderar cada situação para poder compreender como esse erro aqui é um erro, sabe, inofensivo ou é um erro prejudicial e que contamina, sabe, toda a percepção sobre um assunto, o debate público, assim por diante, e como lidar com esses erros também e como esses erros são reparados, porque não basta apenas reconhecer, foi um erro. Como é que você repara esse erro? Como é que você conserta aquilo que você fez? E aí também caberia, bem, o Thiago Nigro se manifestar sobre isso, o que parece que ele não vai fazer. Bem, só voltando sobre o caso do espectro autista, caso você tenha curiosidade sobre isso, né, eu vi que muita gente, quando eu comentei aqui sobre essa situação tempos atrás, muita gente falou, olha só, talvez eu esteja no espectro ou não sei, e aí algumas pessoas fizeram um diagnóstico, né, foram no médico, foram no psiquiatra, e acabaram descobrindo que de fato estavam no espectro e se compreenderam após tantos anos, né, pessoas com 45 anos, 50 anos de idade, descobrindo
por que que ela tinha certas dificuldades que outras pessoas não tinham no passado. E aí, muita gente me escreveu falando, olha só, Henrique, o seu vídeo sabe, abriu minha mente, eu fui pesquisar e acabei descobrindo que também estou no espectro. Então, caso você tenha curiosidade para entender um pouquinho mais sobre isso, eu vou recomendar 2 séries para vocês verem como é a vida, né, quais são as dificuldades, como é que isso torna a vida de alguém no espectro muito mais complicado do que para uma pessoa neurotípica, né? Então, por exemplo, tem a primeira série que eu já falei anteriormente aqui, eu recomendo enormemente para vocês, porque ela é linda, é emocionante, tem momentos de vontade de chorar mesmo, que é O Amor no Espectro, que são jovens e adultos no espectro autista tentando buscar o amor. Porque uma grande parte das pessoas no espectro não conseguem se relacionar, não conseguem encontrar uma namorada, um namorado, até por causa dessas dificuldades sociais, né, essas limitações sociais, que é um dos traços do espectro. E aí eles fazem esses encontros, né, entre pessoas no espectro e é uma coisa linda demais, assim, é emocionante. Tem algumas temporadas na Austrália, tem algumas temporadas nos Estados Unidos, eu vi que tinha uma outra em algum outro lugar. Bem, acho que é isso, mas assim, é lindíssimo mesmo, vale assistir, está na Netflix, é a coisa mais linda desse mundo, assistam. E também tem uma outra série, que é um pouco mais antiga, que é o Atypical, que acho que está na Netflix também, que é a história de um rapaz no espectro autista e que ele está naquele fim da escola, indo para a universidade, então vai contando os desafios dele de mudança, nessa mudança drástica de estar num tipo de ensino para outro, e aí a família, as relações, então assim, é muito lindo também. É uma série que no final assim, é comovente, então para quem curte esse tipo de história, quer compreender um pouquinho mais, vale assistir, porque vai te dar uma perspectiva sobre quais são as limitações e quais são as capacidades específicas de quem está no espectro autista, né? Então, assim, não me parece que, como eu falei, a desculpa de que não entende a consequência ou pensa diferente justificaria botar um videozinho com música triste de um feto no chão do banheiro. Não me parece que tenha a ver com espectro autistas aqui. As pessoas no espectro autista têm ampla consciência das consequências dos seus atos, daquilo que elas fazem, elas não compreendem certos padrões e certos comportamentos sociais, mas não me parece que seja isso aqui. É outra coisa nessa história, para mim, né, na minha perspectiva. Bem, me diga o que vocês pensam aqui sobre essa história, deixe aqui embaixo no comentário, deixe o joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento, se torne um membro ou apoie o canal para poder ajudar a produzir documentários filosóficos esse ano. Estamos com uma meta lá e com várias recompensas interessantes, então vá lá, link na descrição, se torne um apoiador e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau!